É isso! Está começando mais um. Está começando o meu, o seu, o nosso. Está começando mais um diálogo de um cara só. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Como vocês estão? Eu estou bem. Vocês estão bem? Eu estou bem. Eu estou muito bem. Eu estou cansado pra caralho, mas eu estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito feliz. Estou cansado porque eu estou trabalhando demais, estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então eu tô muito cansado. Eu, para quem não sabe, eu trabalho nos Correios e essa época nos Correios, o Correio se transforma num caos, num verdadeiro caos. Do início da Black Friday, da semana do início da Black Friday até a semana de Natal é um inferno minha vida. Eu não tenho tempo para absolutamente nada. Eu estou muito cansado e estou um pouco estressado. Por isso que as pessoas, por isso que os funcionários do Correio jogam as coisas. É por isso, os caras ficam muito putos, ficam muito nervosos, muito estressados, eles jogam a sua encomenda. Entendeu? Não é por causa não que eu jogue, eu não. É só os outros Correios. O meu Correio não. O meu Correio é o melhor Correio de Jundiaí, com certeza, com toda certeza. Eu estou zoando aqui, mas é verdade mesmo. A minha agência já foi considerada a melhor agência de correio, agência dos Correios do estado de São Paulo, e já foi já do Brasil também. Já foi referência, onde eu trabalho lá na agência, é referência para todo o Brasil. Vem funcionários de outras agências conhecer o nosso método de trabalho e levar como exemplo. É verdade mesmo, olha aí que beleza. Então, onde eu trabalho é exemplo de. A gente até ganhou prêmio já, a gente ganhou prêmio diamante de uma das melhores agências do Brasil. Então é isso, chupa FedEx. E as outras agências também, que não é de Jundiaí. Então se você. Vou até fazer um merchan agora, hein? Se você precisar de alguma postagem, de enviar alguma postagem, vai na agência Ozanam, a GF Ozanam, que fica lá no Max Shop Jundiaí. Vai lá, faça a sua postagem e você vai ter o melhor atendimento de serviço de encomendas postais da sua vida. Vai ser inesquecível. Chega, sem mais delongas, vamos começar logo o nosso podcast, nosso diálogo de imitação. O microfone aqui eu arrumo aqui, ele sobe. Eu arrumo para baixo, ele sobe. Mas não tem problema, a gente vai começar. E é isso, cara. Porra, que da hora. Semaninha boa, viu? Semaninha boa. Eu quero começar falando de um show que teve no domingo passado. Eu sei que o André Otávio já falou no podcast dele, o Diogo Andrade também já comentou no podcast dele, inclusive são dois ótimos podcasts, que é o do Diogo Andrade, é o Diário de um Open Mic, e o podcast do André Otávio é o André Otávio Podcast, é claro! E são dois podcasts muito bacanas, dois comediantes muito foda também, meus amigos. Então ouçam lá que tá bem legal. Inclusive esse show que eu vou comentar aqui com vocês, eles estavam e eles já falaram já desse show no podcast deles, tanto o André quanto o Diogo. Mas eu também vou falar porque se algum outro comediante também estava nesse show e tem podcast, provavelmente vai falar. No caso, o Daniel Reis, que é lá de Rio Claro, provavelmente ele vai falar no podcast dele também. Mas foda-se, eu preciso falar porque foi um show muito louco, foi um show muito, muito louco mesmo. A palavra é essa, muito louco, cara. Porra, primeiro, já começa aí já. Um show dentro de uma tabacaria. Pra quem não sabe o que é uma tabacaria, é onde tem aqueles narguile, tá ligado? E, mano, a galera vai lá e fica fumando essa porra.
É um bagulho muito louco, porque você entra, é aquela fumaceira, doideira, aquela. Mano, é coisa de jovens, coisa de jovens, é coisa de jovens. Eu não tô acostumado com isso, eu estou velho para isso, inclusive. Na minha época nunca teve isso e, e agora tem. E aí a gente resolveu, o Nando Filho, que é um comediante lá de Paulina, resolveu é, produzir esse show. Inclusive o Nando ele é campeão em produzir shows furadas. Ele ama fazer um show. É um show furada, né? As frias, né? Mas o bom desse show é que a gente tá sempre junto, tanto o Diogo quanto o André. Então eu não me fodo sozinho. Eu sempre vou com alguém pra se fuder comigo. Então, é... o bom é isso, né? E a risada é garantida, a risada dos comediantes. Do público aí já, né? Aí é outros 500. Mas enfim, cara, foi um show muito louco porque foi numa tabacaria e tinha um público legal, inclusive no público tinha um cara lá que me conhecia, cara, foi muito, tipo assim, antes do show tinha tipo um recuo assim, com um sofazinho assim, que parecia meio que um camarim, e aí os comediantes ficaram todos lá. E a hora que eu cheguei ali, não tinha muita gente, não tinha público, tá ligado? Tinha meia dúzia de galera lá. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou ficar aqui sentado aqui de boa, me concentrando, tá ligado? Porque eu tava um pouco nervoso, que eu ia testar umas coisas novas. Então eu fiquei ali concentrado. Falei, não quero ver se tem muita gente ou pouca gente. Eu vou ficar aqui de boa, quieto, até a minha apresentação, revendo o texto, lendo o texto. Eu ficava com meu caderninho, aí eu tava lendo o texto, tava revisando o texto, vendo o que eu ia fazer, me concentrando ali mesmo, sabe? E aí eu resolvi não ver o público, se tinha gente, se não tinha. Falei, vou descobrir na hora que eu subi ali no palco, e o palco que não tinha palco, que era só o pedestal, o banco e o microfone só, tá ligado? Não tinha palco. Mas eu falei, mano, eu vou ficar aqui, eu não vou. Aí a hora que eu entrei, que me anunciaram, eu. Aí eu vi que tinha galera e tal, aí o maluco falou, eu vi alguém falando assim, porra, esse maluco parece o cara do meu trampo. Aí logo em seguida ele falou, porra, é o Thiago. Aí eu falei, mano, quem que é que tá ali? O cara me conheceu, o cara me reconheceu. Aí eu achei muito estranho, porque normalmente nunca acontece se alguém me reconhecer, tá ligado? Nem meu pai me reconhece às vezes. Aí, piadinha. Aí eu falei, mano, quem é que tá ali? Tava tudo escuro, tava tudo muito escuro, não dava pra ver quem que era a pessoa. O cara falou que ele trabalhava comigo. Aí depois no final do show eu vi quem que era. E realmente ele trabalhava comigo. E o cara foi até Paulínia, mano. Não sei o que ele tá fazendo lá, ele mora aqui em Jundiaí. E foi lá em Paulínia. Realmente eu não sei o que ele foi fazer lá, mas enfim, ele realmente me conhecia. Inclusive eu nem vi ele mais, cara, pra perguntar se ele tinha curtido o show ou não. Mas enfim, aí o show começou e tal. E mano, eu acho que do segundo pro terceiro comediante, chegou uma família lá. Chegou um cara com a esposa e um filho. Mano, quem que leva um filho pro rolê, mano? Quem que leva um filho pra uma tabacaria, mano? Puta rolê aleatório, nada a ver, tá ligado? Mas enfim, já começou errado aí. Aí, cara, só sei que essa família começou a causar. O cara nem tanto, tá ligado? O pai. Mas a mãe começou a causar, velho. Ela tava bêbada, muito bêbada. E aí ela começou a falar no meio das piadas, no meio do comediante estava falando, e ela começou a falava no meio da apresentação, no meio da piada. Foi horrível, tá ligado? E aí os caras começaram a ficar puto, os comediantes começaram a ficar puto. Aí, daí, mano, a hora que eu vi ali no segundo
antes de mim, que eu vi que ela começou a falar isso, o André já tinha ido e ele tinha voltado e falou, mano, aquele casal ali, eles estão conversando demais, mano. Até aí eles não estavam atrapalhando, eles estavam conversando entre eles, mas eles não estavam atrapalhando tanto assim, estavam atrapalhando na concentração assim, do comediante, mas não tanto quanto eles atrapalharam depois. E aí o André falou assim, mano, aquele casal tá atrapalhando demais, eles estão conversando muito. Aí eu já fiquei meio assim, né? Falei, puta que pariu, né? Beleza. Aí o Nando foi, aí eles começaram a debater com o Nando, tá ligado? O Nando fazia piada e eles retrucavam. O Nando fazia piada e retrucava, até que o Nando deu umas 2, 3 patadas nela. Aí meio que ficou assim, de boa. Aí o Nando saiu e me chamou. Aí eu falei, mano, eu vou fazer... Porque foi assim, eu tava... o pedestal com o microfone estava assim na frente e o comediante conversando. E essa família, o casal e esse moleque, tava atrás. Eles não sentaram na frente do público, eles sentaram atrás do comediante. Não sei se dá pra entender. Eles sentaram atrás. Então eu falei, mano, foda-se. Eu vou subir, vou fazer minhas piadas e vou tentar ignorar eles, tá ligado? Só que daí eu comecei a contar as piadas e, mano, as minhas piadas eu tava no setup, tava construindo a piada, falando ainda, tava no início da piada e ela começou a dar uma risada muito grande, cara. Aliás, uma risada muito alta, tá ligado? Aí eu falei, mano, aí eu não aguentei. Aí o filho começou a falar também, a retrucar. E eu tenho uma piada, que foi aí que foi a deixa, que eu tenho uma piada que eu falo que faz muito tempo que eu não transo, que... eu não vou contar a piada porque aí, quando vocês quiserem ouvir a piada, vocês vão no show e ouvem. Mas tem uma piada que eu falo que faz muito tempo que eu não transo, aí eu falei assim, aí eu terminei a piada e falei assim, faz muito tempo que eu não transo e às vezes é bom não transar, porque daí não nasce gente assim. E apontei pro moleque. Aí foi a primeira vez que eu ganhei. Que o público deu risada, principalmente os comediantes racharam o bico lá de trás, tá ligado? E, mano, mas enfim, aí foi tipo, eu fiquei. Era pra eu ficar 10 minutos, eu fiquei 11 minutos e 40, quase 12, porque e eu esqueci de fazer piada, esqueci de fazer algumas piadas, porque eles estavam atrapalhando muito. Mas por outro lado, foi um show que eu vou levar como experiência, porque esse show eu aprendi várias coisas, sabe? Por mais que tenha sido um show, não foi um dos melhores shows, com certeza, mas foi um show que eu aprendi muito. E eu sempre falo, o André também fala bastante, que a gente precisa desses shows pra criar casca mesmo, pra aprender, tá ligado? A sair de situações como essa, porque e foi uma coisa que eu gostei por causa disso, porque eles estavam atrapalhando o show e aí eu comecei a bater neles com piadas, tanto na moça quanto no moleque, tá ligado? Então e quanto mais eu batia, mais o público gostava também, dava risada. Os comediantes também rachavam muito o bico, eu ouvi os áudios depois. Tá bem bacana assim em relação a isso. Eu gostei por causa disso, porque eu consegui lidar com a situação, tá ligado? Eu poderia muito bem ignorar, fazer um show bosta, porque ninguém ia entender nada, não ia rir, não ia ter risada, e aí eu ia ficar mal frustrado por isso. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou bater neles com piada, porque coisa que vinha de improviso mesmo, eu consegui bater neles usando o meu texto, algumas piadas do meu texto, eu bati neles. Eles estavam rindo, o público estava rindo, a galera estava rindo. Então eu acho que foi eu gostei por causa disso, porque eu consegui lidar com essa situação, que foi uma situação muito ruim, uma situação muito desagradável, mas eu consegui lidar, porque se fosse os shows passados, eu não ia conseguir responder eles e com certeza eu ia sair antes do tempo, eu não ia conseguir fazer 10 minutos. Com certeza não, se eu ficasse 5 minutos ia ser muito.
Então eu gostei por causa disso, que eu consegui ficar o tempo todo, por mais que eu tenha esquecido de fazer algumas piadas, mas eu consegui ficar o tempo todo. Eu consegui ficar o tempo todo, que era o tempo estipulado. Então foi bom por causa disso. Porém, a parte ruim que eu achei que foi foda, porque assim, toda vez que eu fazia piada com eles, eu retrucava eles, na hora que eu voltava pro meu texto, eu me perdi um pouco. Então isso me atrapalhou. A hora que eu batia neles, a galera ria. Aí quando eu ia voltar pro texto, para fazer minhas piadas, eu notei que eu me perdi um pouco assim no áudio ouvindo, eu me perdi um pouco. E outra coisa também que eu acho que foi foda, porque eu não sei também, né, se foi realmente isso, mas uma coisa que foi foda, porque assim, quanto mais eu fazia piada com eles, mais eles falavam, tá ligado? Então eu fazia piada com esse casal chato aí, o moleque chato, em vez de eles se tocarem e parar de fazer a piada, de atrapalhar, gritar, dar risada, eles. Não, daí isso dava mais força. Eu acabei dando voz pra eles, tá ligado? Então eu acho que pelo fato da galera estar rindo, acho que eles gostaram de estar chamando atenção e tal. E aí eles continuavam, tá ligado? Isso que foi foda. Mas enfim, foi um show ruim. Não foi um dos melhores. Com certeza, rotei. Mas foi um show que eu aprendi bastante. E eu gostei muito da condição de saber lidar com esses hackers, tá ligado? De saber bater neles com piada e, ao meu ver, foi com piadas. E eu consegui me sair bem. Eu gostei dessa lição que eu tive. Mas enfim, foi um show atípico e inclusive domingo tem mais, hein? Domingo tem um show lá em Campinas, lá no Cuca Pizza Bar. Mano, se você é de Campinas, provavelmente ninguém ouve esse podcast aí de Campinas, né? Mas se você é de Jundiaí, mano, cola lá, velho. Vai ser legal. É uma pizzaria bem bacana lá no Cuca. Eu gosto de fazer no Cuca. Foi um dos primeiros lugares que eu fiz. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Cuca. É um lugar difícil, mano. É um lugar muito difícil de fazer. Mas é um lugar que, tipo, se você consegue tirar risadas lá, provavelmente você vai tirar risadas quando você pegar shows mais apropriados, vamos dizer assim. A tendência é você ir muito bem, porque é difícil. Ali é muito difícil de fazer, cara. Eu gosto dessa musiquinha, sabia? Eu gosto muito dessa musiquinha, parece que deu um intervalo agora, né? Foi uma transição. Agora a gente vai falar sobre outro assunto. Agora, não, é o seguinte, eu notei que acabou meus assuntos. Acabou meus assuntos de podcast, cara. Eu não sei mais o que falar. Eu não tenho mais o que falar, eu não tenho criatividade suficiente para suprir as necessidades de pauta desse podcast. Então a produção teve a brilhante ideia. Eu sempre quis falar isso. A produção teve a brilhante ideia. Que produção? Não existe produção. Produção sou eu. Mas, enfim. A produção teve a brilhante ideia de eu falar sobre as minhas referências e como eu comecei a fazer comédia, da onde que vem essa vontade de fazer comédia. Então eu achei um assunto bem legal para falar aqui, bem egocêntrico. Mas eu acho que seria legal. Então, se você não gosta de comédia, se não tem interesse, não quer saber por que eu comecei na comédia, como eu comecei, o que me fez começar a fazer comédia, então eu acho que esse episódio não é pra você. Eu sei que eu venho falando bastante sobre comédia, né? mas é uma coisa que não tem.
é o meu dia a dia, é o que eu tenho vivido, sabe? Então eu acho que nada mais útil, nada mais justo de eu falar sobre isso, entendeu? Então se você não gosta muito de comédia, me manda um assunto, porra. Me manda um assunto lá, me manda um inbox, me manda um assunto pra eu falar aqui, discutir aqui. Eu acho que o ano que vem eu vou começar a entrevistar alguns amigos meus de profissões aleatórias, mas até lá eu não tenho muito assunto. Então é isso. Se você não gosta de ouvir sobre comédia, não gosta de comédia, é, eu aconselho você mandar então um assunto lá. Você quer que eu discuta sobre algum assunto? Eu discuto. Mas manda um inbox. Já falei pra vocês mandar, vocês não mandam, vocês são uns arrombados e não mandam. Cara, então, as minhas referências da comédia, cara, por que, que eu gosto tanto de comédia? Eu tava tentando puxar, eu tava trocando ideia com meu pai, e aí eu tava tentando lembrar quais foram as minhas referências. Desde quando que eu gosto de comédia, né? E eu lembro, aí eu comecei a puxar assim, é claro que é flashes, né? Eu não consigo lembrar certinho, mas eu lembro que umas coisas que eu gostava muito de assistir, que eram os Trapalhões. Quando eu era moleque, meu pai assistia, não perdia um. Os Trapalhões, ele rachava o bico dos Trapalhões. Então eu acho que veio daí, aí que começou o interesse por comédia. Eu acho que foi ali que despertou alguma coisinha dentro da minha cabeça. Falou, puta mano, olha o que esses caras faz, velho. É muito engraçado, velho. O Didi, o Dedé, os caras dando aquelas cambalhotas. E, mano, eu curtia pra caralho os Trapalhões, cara. Eu gostava muito de filme dos Trapalhões. Meu pai que agora eu vou entregar muita minha idade, mas eu ia na locadora, meu pai, era um filme de ação e um filme de comédia. Isso daí era lei em casa. Toda sexta-feira a gente ia lá na locadora de fita cassete e era de lei. Era um filme de ação e um filme de comédia. E eu lembro, é bem flashes mesmo, mas eu lembro que meu pai gostava muito de alguns filmes de comédia. Tipo, aí ele sempre pegava dos Trapalhões. E eu lembro que, é, mesmo quando meu pai assistia comigo e tal, e mesmo quando eu estava sozinho em casa, eu assistia também. Já tinha assistido e aí eu repetia, eu assistia o filme inteirinho, cara. Aí eu lembro que eu assistia o filme e depois eu tentava fazer igual, tipo umas cenas de palhaçada assim dos Trapalhões. Eu tentava fazer aquelas cambalhotas do Didi, do Dedé. Mano, então eu acho que foi aí. Eu lembro também que meu pai, eu lembro bem de flashes assim, de filme que ele pegava do Richard Pryor, do Cosby. Eu lembro, que nem eu falei, eu não lembro exatamente de, dos filmes, né? Se você me perguntar o que acontecia no filme, que filme que era, eu não vou lembrar. Mas eu lembro que meu pai alugava esses filmes e a gente assistia. Então eu acho que com certeza tem referências. Eu lembro uma época também que isso eu já estava na escola e eu lembro que meu pai colocou TV a cabo em casa e é, ele colocou TV a cabo e tinha o Cartoon Network e a Warner. E eu lembro, cara, que eu saí de casa correndo. Eu saía da escola, eu estudava de manhã, eu saía da escola, eu ia correndo pra casa pra assistir os três Patetas que passavam na Warner. E era muito foda, mano. Eu lembro com um amigo meu que me apresentou, inclusive, que foi o Igor Macedo. Ele que me falou disso. Falou, mano, assiste isso daqui, olha que da hora. Era reprise, inclusive, né? Que não era original, claro que não. Era em preto e branco ainda que passava. Falou, mano, assiste isso daqui. E aí eu comecei a assistir e falei, mano, que bagulho genial, engraçado do caralho. E eu lembro que eu saía da escola e ia correndo pra, assistir, correndo pra chegar em casa. Minto. Eu saí, quando eu saía da escola, eu ia correndo para assistir os Trapalhões.
E aí teve uma fase que eu comecei a estudar à tarde. Então aí eu assisti os Trapalhões e depois eu assistia os Três Patetas, cara. Que era muito foda, antes de ir pra escola. Era muito foda, cara. Que é da minha época, lembra? Os Trapalhões passavam na hora do almoço, depois a TV Globinho. Eu não sei exatamente os horários, mas eu lembro que passava diariamente no horário do almoço. E eu não perdia mano. Eu achava muito engraçado. E aí, eu acho que foi essa época aí que eu comecei a gostar mais, que eu comecei a gostar de verdade de comédia. Então, minhas referências nessa época eram os Trapalhões, era o filme do Richard Pryor que eu assistia com meu pai, o Ed Murphy também, meu pai assistia bastante coisa do Ed Murphy, Bill Cosby, filme do Bill Cosby, eu lembro, cara, aí já era a época do DVD, que eu sempre pegava filmes do Adam Sandler e do Chris Rock. Chris Rock, que maluco foda, eu achava muito engraçado. Eu falei do Ed Murphy, eu lembrei que eu lembrei que no Professor Loprado tinha uma parte lá, acho que é o 1. É um mesmo, que o Dave Chappelle aparece, tem participação do Dave Chappelle bem jovem, e pra quem não sabe, o Dave Chappelle é aquele cara que fica esculachando o gordão, tá ligado? O professor gordão. Que eles vão num bar e aí tem um comediante stand-up e, e aí eles estão lá no bar, o professor Loprado gordão com a menina lá, gostosa, e aí o cara que começa a zoar, que tá no palco, é o Dave Chappelle. Então eu gravo essa parte aí do professor Loprado, que depois eu vou voltar pra gente falar sobre isso. Então eu acho que na minha infância essas foram as maiores referências, que é os Trapalhões, que assim, o Didi. Eu tenho uma cena dos Trapalhões que não sai da minha mente, cara. Eu era muito moleque e eu gostava muito dos Trapalhões. E aí, os Trapalhões, eles iam muito em circo. Mano, eu tô entregando muito a minha idade, né? Que eu tô velho pra caralho. Os Trapalhões, eles iam muito em circo. E eles vieram em Jundiaí, num circo que tinha aqui em Jundiaí. Eles vieram fazer um show aqui e tal. E aí eu fiquei sabendo. E aí, cara, meu pai falou assim, eu vou levar você pra ver os Trapalhões no circo e tal. E aí, eu não sei o que aconteceu, meu pai ficou trabalhando a noite, ficou trabalhando muito tempo. E aí ele até chegar em casa, se arrumar tudo, não se arrumar, acabou que não deu tempo. E aí a hora que a gente chegou no circo, já tinha acontecido o show dos Trapalhões. E aí, a hora que a gente tava chegando, meu pai falou assim, vamos fazer o seguinte então, vamos esperar o ônibus deles saírem, e tinha um ônibus lá dos Trapalhões, a hora que eles estiverem saindo, a gente vai seguir eles. Falei, nossa, aí eu fiquei mó triste, meu pai fala, meu pai e minha mãe contam, que eu fiquei muito triste porque eu não consegui ver o show deles, cara. Puta, mano, que da hora isso, né? Eu acho muito legal. Por isso, cara, tem coisas que a gente principalmente acontece muito com meu filho, assim, eu tento reparar muito nos detalhes, nas pequenas coisas, porque tem muita coisa que marca a infância da gente, né? E isso com certeza foi uma coisa que me marcou muito. E aí o ônibus saiu, a gente ficou esperando o ônibus sair, o ônibus dos Trapalhões saíram e meu pai foi atrás. Aí meu pai foi atrás do ônibus assim e tal, e aí ele parou assim no semáforo. E meu pai começou a buzinar assim pros caras. E aí o Mussum saiu na janela assim do busão e acenou, fez um jóia assim e deu um tchau. Aí depois veio o Didi e o Renato Aragão e deu um tchau assim também. Puta, mano, que noite especial pra mim. Foi uma coisa tão simples, né? Tão boba, né, cara? Mas pra mim aquilo ali valeu cada segundo. Foi muito da hora, cara. Foi muito da hora. Eu só tenho. Eu tava conversando isso com um outro amigo meu, o Emerson Jolo, que a gente tava comentando de coisas que aconteceram na nossa infância
que marcou. E aí eu contei esse caso pra ele. Eu falei, mano, tem dois caras que eu gostaria muito de conhecer. Que um é o Renato Aragão. Eu queria muito conhecer o Renato Aragão. É um cara que eu tenho muita vontade de conhecer. E o Maurício de Souza, que são dois caras assim que teve uma influência muito grande assim, na minha vida, assim, que ajudou que participaram da minha infância, né, cara? Então eu acho que se eu pudesse escolher assim, dois caras que você quer conhecer hoje, Thiago, eu vou fazer você conhecer duas pessoas, aí só você escolher, só você falar quem é, eu ia falar. Renato Aragão e Maurício de Souza. Foram dois caras mano, porque eu gostava muito de ler gibi, né? Então eu lia muito gibi da Turma da Mônica. Então, se você fala pra mim, ó, dois caras que eu gostaria de conhecer, um é o Renato Aragão e o outro é o Maurício de Souza. E o Pelé, né? E o Pelé que são três caras aleatórios, né? Mas são esses três caras que eu gostaria muito de conhecer. E da gringa, um cara que eu gostaria muito de conhecer é o Adam Sandler, cara. Puta, eu acho esse maluco muito foda. Muito engraçado, sempre gostei do Adam Sandler. Mas enfim. O Chaves também, cara. O Chaves foi muita referência pra mim, mano. Com certeza, o Chaves. Eu lembro que eu ia na casa do meu avô. Meu avô gostava muito de assistir Chaves. Aí a gente ficava a tarde inteira assim, assistindo Chaves, era bem bacana. E essas foram minhas referências assim, acho que de época de infância para adolescência. Na escola, cara, eu sempre fui o cara. Eu sempre fui muito tímido, eu sou até hoje muito tímido. Mas eu sempre fui. Eu acho que a comédia foi que me ajudou a perder essa timidez, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu era tímido, eu era um cara que eu gostava de. Eu queria aparecer, eu queria sempre ser o centro das atenções. Eu lembro que uma vez. Nossa, cara, esse dia foi muito legal. Eu lembro que uma vez eu acho que estava na terceira ou quarta série que a gente tava na sala e tava aquela bagunça, todo mundo. Sabe quando é troca de professor? E aí tava uma bagunça, o professor entrou na sala, e continuou aquela bagunça, e aí ela começou a falar, aí ela deu aquele esporro. Vocês não prestam atenção no que eu tô falando. Eu tô pedindo silêncio. E aí ficou aquele silêncio. Eu tô pedindo silêncio. E vocês não param de falar um minuto. Porra, parece que eu tô falando com as paredes. E ficou aquele silêncio. No que ficou aquele silêncio, o Renato, amigo meu, ele começou a cantar assim, ó. Eu hoje estou falando com as paredes. Mano, não teve um aluno que não deu risada, mano. Aí todo mundo deu aquela risadona, tá ligado? A professora era a professora Mônica. Ela expulsou o Renato da sala, velho. Mandou ele pra diretoria. Aí eu achei aquilo lá genial. Falei, mano, que bagulho engraçado. Eu quero fazer isso pra sempre. Porque, mano, eu achei muito foda. Renato, falei, mano, que filha da puta que você foi, mano. Mas foi muito engraçado, cara. E aí eu gostei daquilo. Falei, mano, o maluco chamou atenção com uma coisa que ele falou ali, com uma frase que ele falou. E era uma música isso mesmo. Era uma. Eu nem lembro qual que é a música. Eu vou ver se eu acho aqui. E foi muito engraçado. Eu falei, mano, eu quero ser esse cara, velho. E aí, depois desse dia aí que eu comecei a ser mais engraçadão, assim, tá ligado? Eu sempre fui muito tio, eu sempre fui um pouco retardado as ideias, mas eu era muito tímido, tá ligado? E aí depois desse dia eu comecei a ser mais palhaço, aí sempre quando o professor falava alguma coisa, fazia piada em cima. Eu sempre fui evangélico, né? E aí às vezes eu ia na escola de dominical que fala, né? Escolinha da igreja, e eu sempre fui palhaço também. Sempre tinha na reunião assim,
na escolinha, fazia palhaçada, contava piada. Sempre fui o otário. Sempre fui o babacão, assim, sabe? Bem bobão, assim, que fazia as graças pros outros rirem. E eu gostava disso, sabe? Eu gostava disso. E então eu sempre, uma vez eu lembro, e aí eu cresci, fiquei mais velho, e eu sempre fui assim, né, palhaço, sempre fui meio retardado das ideias. E aí eu lembro uma vez, eu sempre gostei de aparecer, só na faculdade não, na faculdade. Comecei a fazer faculdade e, e aí eu era um cara muito chucrão assim antes da faculdade, sabe? Eu era bem burro. Não que agora eu não seja, mas eu era muito burro, muito chucrão, eu não sabia das coisas. Aí eu comecei a fazer faculdade, aí eu conheci uns caras mais retardados que eu, mais engraçado que eu, inclusive. Os caras eram muito foda. E inclusive na faculdade assim eu aprendi muita coisa. A única coisa que prestou na minha vida foi que eu aprendi a ser um pouquinho mais. Eu aprendi algumas coisas, criei algumas. Eu tive. Fiz algumas amizades muito bacanas ali na época da faculdade, que faz sempre que eu não vejo os caras, mas são uns caras muito foda. Inclusive eram uns caras muito engraçados. Puta, tinha o Felipe, era um cara muito engraçado. O Alan era um cara muito engraçado. O Cauê Moura, pra quem não sabe, eu fiz faculdade com o Cauê Moura, do Desce a Letra, antigo Desce a Letra, agora ele tá fazendo podcast com poucos, não tá fazendo, né? Mas vai voltar. E os caras eram muito engraçados. E aí eu acho que também eu levei um pouquinho de referência desses caras aí, tá ligado? Porque é uns caras tudo chapado, tudo atrapalhado das ideias. E eu era muito travado. E aí eu consegui, essa época eu comecei a me soltar mais também, entendeu? É, e, mas enfim, eu sempre fui meio atrapalhado das ideias. Porque assim, eu era um cara pobre, feio, gordo. Eu não ia pegar mulher nunca. Então a única maneira que eu tinha pra pegar mulher nessa época aí, principalmente na época da faculdade, era sendo engraçado. Então eu ia pros rolês, eu era o cara engraçado dos rolês, tá ligado? E, e dava certo, hein? Ó, fala um negócio pra você. Dava certo. Já aconteceu um churrasco muitas vezes, de chegar em churrasco e aí eu começar a contar umas merda, contar umas bosta e tal. E umas duas, três vezes já aconteceu assim, de eu estar trocando ideia com a galera, conversando com os caras, com o pessoal. Quando eu via, tava todo mundo assim, ó, em volta, prestando atenção no que eu tava falando e rachando o bico. Mano, era um show de stand-up. Claro, não tem proporções diferentes, né? Porque também não dá pra comparar um show de stand-up com um churrasco. Mas eu sempre gostei disso, sabe? De ficar contando piada, de ficar fazendo as pessoas rirem. Eu sempre gostei disso. Eu sempre achava da hora isso. No trampo, eu lembro que quando eu trabalhava na Autoban, não sei se vocês lembram, o Tevez estava no Corinthians e aí tinha um personagem na Praça Nossa que imitava o Tevez. E aí, eu lembro que quando eu trabalhava no pedágio, que era assim, eu trabalhava no pedágio, aí o ônibus ia buscar nós lá, né, no pedágio e trazia pra sede. E aí nesse caminho da sede, pra deixar a gente na sede, pegar busão, eu ia do pedágio até lá a sede da Autoban, só fazendo palhaçada. Aí eu lembro que eu ficava imitando esse Tevez aí, tá ligado? O Cabrito Tevez que passava na Praça Nossa. E eu imitava bastante o Serginho Malandro, tá ligado? E aí a galera rachava o bico, cara. Aí era puta babaquice, mas todo mundo gostava, tá ligado? Dava risada. Mas esse lance do churrasco acontecia muito bem. Eu lembro que eu fui uma vez num. Eu fui num churrasco de um amigo meu, Fábio. Um churrasco não, ele pediu umas pizzas. E aí tava os caras lá tudo com casminho e tal. E aí, mano, eu comecei a fazer umas palhaçadas lá, que eu tinha uns bagulho de putaria que eu contava, sabe? E aí a galera gostava e rachava o bico.
Então aí eu comecei Mas eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu não conhecia o stand-up, né? Eu não sabia o que era isso. Mas enfim, aí estava fazendo a faculdade até que um dia eu. A gente conseguiu uma excursão para ir lá no CQC. Para ir lá no CQC. E aí a gente foi no CQC, eu nem sabia, eu sabia do programa. Ah tá, tem a referência também que eu lembro do Cacete Planeta, que agora eu falei de TV, eu lembrei que tinha um. Eu lembro que tinha o Cacete Planeta e meu pai não deixava assistir, porque, mano, meu pai era um cara muito sistemático. E aí ele falava que a luz da TV atrapalhava ele dormir, que tinha que estar tudo escuro. E aí eu não conseguia assistir a porra do Cacete Planeta, cara. Eu ficava muito puto, porque os meus amigos todos assistiam Cacete Planeta, menos eu. Aí eu chegava, tipo, eu lembro que era de terça-feira que passava. Aí na quarta-feira, os cara tudo comentando sobre o episódio do Cacete Planeta, menos eu, porque meu pai não deixava assistir, cara. Eu ficava puto. Duas coisas que eu ficava puto que ele não deixava assistir, que era o Cacete Planeta e o Sai de Baixo de domingo, cara. Era uma vez ou outra que ele deixava eu assistir e eu ficava muito puto porque era muito engraçado, mano. Nossa, eu curtia pra caralho Cacete Planeta e Sai de Baixo. Sai de Baixo era no domingo, o Cacete Planeta na terça, eu acho que na quinta era. Na quinta. Não sei se era na quinta ou na sexta que tinha Grande Família e na sexta os normais, mano. Puta. Aí depois de um tempo ele começou. Aí ele deixou eu assistir. Mas eu lembro que tinha uma época aí que ele embaçava, cara, de assistir, cara. Eu ficava muito puto, cara. Muito. Eu falava, porra, velho, caralho, deixa eu assistir. Ah, se fuder, cara. Aí o. Mas então, aí eu fui. A gente conseguiu uma. Eu ganhei uma excursão pro CQC com o pessoal da faculdade. Aí cheguei lá, a gente assistiu o programa e tal. Eu já sabia do CQC e tal, mas foi logo no começo, assim, eu não lembro o ano exato, mas eu lembro que a gente foi no CQC e aí tinha lá o Rafinha Basso, o Marco Luque e os caras todos lá, e eu não conhecia esses caras, né? Eu conhecia eles pelo programa do CQC. Eu não sabia que os caras faziam stand-up. Aí o próprio Cauê falou assim, mano, o Rafinha Basso é um cara muito foda, que ele faz stand-up, mano. Ele, o Marco Luque e o Danilo Gentili. Eu acho que não lembro se o Oscar Filho já tava nessa época, mas eu acho que sim, né? Acho que o Oscar da primeira leva. Aí eu falei, mano, é mesmo, cara. Aí eu lembro, você lembra da época do Bluetooth? Ele falou, mano, aí o Cauê me mandou um áudio do Rafinha, que era o áudio do solo do Rafinha, que ele falava de casamento, que ele tinha uma piada lá que eu não esqueço, que ele falava que a mãe dele parecia o Chewbacca. Essa piada, mano, eu acho que é a arte do insulto, eu acho que é o nome. Mano, puta especial foda, velho. Mas só que era só o áudio, tá ligado? E aí eu vi aquilo, eu falei, mano, eu dava risada, eu falei, mano, que maluco foda, cara, que maluco foda. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre, e aí eu comecei a ver, eu achei o vídeo do Danilo Gentili. E aí eu pirei, aí minha cabeça pirou. Falei, mano, esses malucos é muito foda, cara. Só que nessa época, eu acho que era, não lembro, mano, exatamente o ano. Não sei se era 2008, 2009, 2010. Era essa época aí. Aí minha cabeça pirou, mano. Eu falei, cara, que bagulho foda que esses malucos faz, cara. Muito da hora. E aí eu comecei a pesquisar mais, só que não tinha muito vídeo no YouTube, não tinha muita coisa. Só tinha só tinha, eu acho que esse vídeo mesmo do Danilo Gentili e do Rafinha Barra. Posso estar falando besteira aqui, mas eu não lembro de ter visto outros. Eu tinha bastante show que eu via no YouTube e eu lembro que eu nem tinha computador em casa, cara. Eu ia em Lan House para ver esses vídeos. Era muito foda. Aí eu vi e falei, mano, muito da hora que esses caras fazem, muito engraçado e tal. Aí beleza. Passou um tempo com esses caras e tal. Aí eu
comecei a trampar. Eu lembro que nessa época aí eu trampava de promotor da Sony. Então, sabe a Sony? TV Sony? Então, eu era promotor da Sony. Aí eu trampava no centro. E aí eu ia embora a pé. Muitas vezes eu ia embora a pé. E aí eu sempre, quando eu tava indo embora, eu ia embora, eu andava até um pouquinho mais para passar na frente do Politeama para ver se tinha algum show de comédia, de stand-up, porque eu queria assistir os caras ao vivo, né, mano? E nunca tinha, mano, nessa época aí. Porque os caras faziam muito show acho que em Sampa. Os caras não vinham pro interior, assim. Nunca tinha porra nenhuma de comédia. Até que um dia teve o show do Marco Luque. O Marco Luque foi o primeiro cara que eu assisti, assim, ao vivo, no stand-up. Aí eu falei, mano, eu preciso ver o show desse cara. Aí a gente comprou, fui eu, acho que minha irmã, minha namorada na época. E a gente viu, eu falei, mano, que bagulho engraçado que esse cara fala, mano. Eu achei muito foda. Aí um tempo depois veio o Rafinha Basso, eu achei muito foda também. E aí eu falei, mano, eu queria muito fazer o que esses caras fazem, cara. Queria muito fazer isso daí, porque é muito bom, mano. E aí eu comecei a lembrar das épocas, desses dias aí que eu ia em churrasco, eu ficava contando os bagulho e a galera ria. Falei, mano, é mais ou menos igual o que eu tô fazendo, né? É mais ou menos igual que eu faço no busão lá do trampo, no churrasco, eu acho que é mais ou menos igual. Eu acho que eu vou tentar escrever algumas coisas. Só que nessa época, eu namorava uma mina muito chata, velho. Muito chata. Muito chata. Muito chata. Que ela, nossa, ela me desanimava muito das coisas, sabe? E aí eu falei, mano, eu vou começar a escrever comédia. Eu lembro que eu trampava de promotor, eu era bem gordão, eu continuo gordão, mas eu lembro que eu trampava, aí eu queria escrever coisas sobre isso, tá ligado? De trampar de promotor, de ser gordo. E eu lembro que eu tinha umas piadas, eu não cheguei a escrever, né? Eu comecei a fazer alguma coisa, mas logo não foi pra frente. Eu lembro que eu falava alguma coisa de ser gordo na hora de passar na roleta, que era foda, tá ligado? Mas enfim, aí eu falei pra ela desse desejo que eu tinha, desse sonho que eu tinha de fazer, que eu achava que dava pra fazer. Ela falou, isso daí é muito difícil, é praticamente impossível fazer isso daí. Isso daí tem que nascer com dom. Então, e eu não tinha muito conhecimento sobre isso, como que era fazer comédia, tá ligado? E aí eu abracei as ideias, falei, mano, eu acho que ela tem razão. Eu acho que isso daí não é pra mim não. Eu acho que tem que ter o dom de fazer a comédia. Eu acho que não é realmente pra isso que eu tô fazendo, não tem nada a ver com comédia. E aí eu desencanei, mano. Aí eu desencanei tanto, cara, essa menina me desanimou tanto que aí eu falei, mano. Aí mano, eu fiquei. Acho que eu fiquei meio que puto, tá ligado? Porque daí eu não assisti mais também. Falei, eu não vou mais assistir comédia também. Eu vou. Acho que nesse tempo aí eu comecei a assistir The Office também. Nesse tempo aí eu comecei a assistir The Office. Eu tenho um vídeo, cara, eu queria achar esse vídeo, mano. Que eu trampei na Fast Shop também. Caralho, eu trampei também pra caralho, hein? E aí tinha um vídeo lá que a gente faz que eu tô imitando o Botini, tá ligado? Que eu trampava na Fast. E aí eu trabalhava na festa do Max Shop. E aí a gente ficava fazendo uns vídeos engraçados lá no estoque lá, tá ligado? Como se eu estivesse vendendo. Tipo assim, aí o brother filmava eu assim, né? Aí eu imitava o Botini e falei, você não pode perder. O quê? Aí eu fingia que eu tava com um ponto no ouvido. Você falou, o quê? Ah não, gerente, você não vai fazer esse preço não. Você tá maluco, gerente? Você tá maluco, gerente? Varejeira, filma aqui, varejeira. Não é possível. O gerente endoidou, vem aqui. Aí eu ia no estoque, tá ligado? E mostrava a TV assim, ó. TV Samsung de 2.099 por 1.099, você não pode ficar fora dessa. Olha isso aqui, ó. TV Samsung Smart Fit, não sei o que. Smart Fit não. Smart TV. Aí eu comecei a vender, tá ligado? Mano, eu precisava achar muito esse vídeo.
Então eu sempre fui um babaca, sempre ficava zoando. Só que daí eu desencanei porque eu vi lá, falei, ah, realmente, esse cara é muito fora da curva pra fazer comédia. Isso daí tem que ter o dom, realmente tem que ter o dom. Não é pra mim. E aí a desgraçada lá me desencanou. E isso passou um tempo, eu deixei pra lá, falei, ah, não quero nem assistir essas porra também de stand-up, porque eu fiquei meio que frustrado, tá ligado? Não sei se era frustrado, o que que era, mas eu fiquei já que eu não vou fazer, eu não posso fazer, então eu também não quero assistir essas porra. Eu lembro que a minha irmã, ela sempre gostou de stand-up. E aí ela vinha me mostrar, ó, olha esses caras aqui, o Afonso Padilha, esse cara é foda, olha o Thiago Ventura, esse cara foi. Aí eu via, eu sabia quem era, claro. Eu tinha visto o vídeo lá do, do Thiago. Eu lembro que o primeiro vídeo do Thiago Ventura que eu vi foi ele falando de pipa, tá ligado? Aquele texto que ele fala que ele solta a linha assim, ó. Que ele esquece de dar nó na lata. Então, foi o primeiro texto que eu vi dele. Foi aquele lá. E aí eu desencanei, fiquei puto e tal. Aí beleza, aí eu comecei a ouvir podcast. Em 2019 eu comecei a ouvir bastante podcast. Aí procurando lá os podcasts, achei um podcast do Maurício Meirelles. Que por mais que eu tinha desencanado um pouco dos vídeos, do stand-up, de assistir os caras, eu conhecia os caras que estavam na cena, né? E eu sabia do Maurício Meirelles também por causa do podcast. Eu comecei a ouvir o podcast dele, mano. E aí, velho, ele tava falando uns bagulho que parecia que era muito pra mim que ele tava falando, tá ligado? E aí ele falava tipo assim, ele falava umas coisas assim, ó, eu era um cara da publicidade, que eu larguei tudo, mandei o texto pro Danilo Gentili ver, e aí ele viu, ele pediu, e aí eu mudei totalmente a minha vida, porque eu não estava feliz lá onde eu estava, lá no meu trabalho, não sei o que, não sei o que, e ele é publicitário também, né? E pra quem sabe, eu me formei também em publicidade. E aí eu falei, mano, esse cara é muito parecido com ele. Eu lembro que dois podcasts que eu comecei a ouvir, que era o Maurício Meirelles e o do Patrick Maia. Foram os dois podcasts que eu achei que eu comecei a ouvir bastante, assim, né? E eu falei, mano, esse cara parece que tá falando comigo, tio. Aí ele começou a falar uns bagulho lá que ele que tinha que acreditar nos sonhos mesmo, que não sei o que. E chamou muito minha atenção aquele podcast dele, né? E aí comecei a ouvir todo dia, até o dia que eu ouvi um podcast lá que ele estava entrevistando um comediante open mic na época, que era o Arthur Petri. Arthur Petri. Não sei se está muito chato esse podcast, mas eu acho legal. Eu acho legal saber das referências da história dos comediantes. Se você é comediante open mic, faça episódios assim, que é da hora. Por que você começou, quais são as suas referências, eu acho da hora como você começou. Então, aí eu tava ouvindo o podcast do Maurício Meirelles, ele entrevistando o Arthur Petri, que o Arthur Petri ia abrir um show do Maurício Meirelles. E aí ele começou a trocar ideia, ele falou assim que esse Arthur Petri, ele começou a falar que ele sempre quis fazer comédia, só que ele não tinha coragem de fazer, ele ia até a porta lá do show, do show Open Mic que tinha, e ele voltava para casa, que ele não tinha coragem de fazer. Eu falei, Open Mic? O que é Open Mic? Aí eu fui atrás, comecei a pesquisar o que era Open Mic. Aí eu tinha umas piadas que eu tinha pensado. Hoje eu nem faço as piadas, é umas piadas bem simples. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou mandar essa piada aqui pro Maurício Meirelles. Aí eu mandei pra ele e falei, mano, eu tô pensando em fazer comédia e tal, ou seu podcast, você falou isso, eu acho que você tava falando pra mim. Mano, pra mim que ele nem ia responder. Aí eu falei, ó, e eu escrevi essas piadas aqui, queria saber o que você acha. E aí o maluco não me respondeu, mano. O maluco respondeu, aí ele falou, ó, mano, essa piada aí é bem básica,
uma piada bem simples, na verdade, né? Mas dá pra você evoluir ela, cara, e tal. Aí ele começou a dar umas dicas e tal. Aí ele falou, essa foi a primeira vez que eu falei com o Maurício Meirelles. Aí ele falou assim, ó, mas... Aí eu falei, ó, eu ouço seu podcast, eu achei muito da hora que você falou lá e me incentivou a começar a escrever pra comédia. Eu quero tentar fazer isso. Aí ele falou assim, mano, se eu conseguir, você também consegue. É uma mentira, mas... Não, mas aí isso daí deu uma motivada, cara. Eu falei, mano, quer saber? Vou ir atrás dessa porra. Eu sabia que era Open Mic. Aí eu joguei lá, Open Mic Jundiaí. Aí eu fui. Aí eu fui atrás lá, fui atrás de saber o que era Open Mic. Então, aí eu fui atrás de saber o que era Open Mic e tal, pesquisei bastante e tal. Aí eu falei, aí apareceu o livro Léo Lins. Eu comecei a ler o livro do Léo Lins e tal, li o livro, eu acho que eu li o livro do Léo Lins em 4 dias, mano. Em 4 dias eu li o livro do Léo Lins. Aí eu vi que tinha uns comediantes aqui em Jundiaí. Eu descobri que tinha e os caras faziam show direto aqui em Jundiaí. Aí eu comecei a mandar mensagem pros caras, né? Mandei pra uns par de cara. Só 2 responderam pra mim. Na verdade foram 3. Um foi o Diogo Pedroso, que me respondeu logo de imediato. O Belry me mandou. Belry Comedy. E o Gilbert César, cara. Eu lembro que o Gilbert César, cara, eu ainda mandei algumas piadas pra eles que era bem bosta. Hoje eu vejo, cara, eu tenho até vergonha de ver isso daí. E eu lembro que eu mandei pra ele um texto assim. Eu lembro que eu tava dirigindo na pista. E aí eu mandei e falei, mano, esse maluco não vai responder. O cara abre show do... Quem comentou sobre o Gilbert foi o Diogo Pedroso. Falou, mano, tenta trocar ideia com esse maluco aqui, ó, o Gilbert César. Que ele é um cara que ele é foda aqui de Jundiaí e tal, ele tá indo atrás mesmo de ser um comediante profissional e tal. Então é um cara que você deve trocar ideia. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele e perguntei o que ele achava do meu texto. O primeiro texto que eu fiz assim, sabe? Piadas bem simples e básicas. E aí ele não respondeu, né? Então eu já sei que, né, era bem ruim. Mas eu lembro que uma coisa que o Gilbert falou, que ele mandou uma mensagem que eu achei bem bacana que ele falou, cara, que ele não foi cuzão, ele respondeu, mano, ele respondeu falando pra eu, ó, mano, já que você quer começar o bagulho, procura esses caras aqui, que era a Carol Zócoli e o Oswaldo Barros, essas 2 pessoas, esses 2 comediantes. E aí eu comecei a debulhar o Oswaldo Barros e Carol Zócoli. E aí eu via todo dia show desses caras, tanto da Carol quanto do Oswaldo. E aí me ajudou muito a escrever meu primeiro texto, assim. Aí eu peguei e escrevi meu primeiro texto. Aí eu tava trocando ideia com o Diogo Pedroso. Falei, mano, eu escrevi... antes o Diogo falou assim, mano, é o seguinte, vai ter um show numa hamburgueria, dia tal, cola lá pra você ver como funciona. Aí eu falei, mano, demorou, vou colar lá pra ver. Porque também, mano, eu não queria escrever um texto, nada a ver, chegar lá, me apresentar e passar vergonha lá, tá ligado? Se fosse passar vergonha, passar menos vergonha, né? Eu sabia que ia passar vergonha, eu já sabia. Mas eu falei, mas nem tanto, né? Aí troquei ideia com esse pessoal e falei, mano, demorou, vou colar nessa hamburgueria pra ver. Aí eu fui lá e falei, vou ver o nível desses caras, né? Pelo Fly, tá Fly feio da porra. Falei, mano, pelo Fly é bem zoado, né? Será que esses caras... não sei, hein? Não sei não, hein? Silver Reis? Não. Mas enfim. Mas eu fui lá ver o nível desses caras lá. Aí eu vi os caras fazendo. A galera. Foi uma noite legal, mano. Que a galera. A hamburgueria tava bem cheia, mano. Tava cheiona mesmo. Eu lembro que. Eu não lembro o nome dos comediantes. Eu acho que tinha o.
O Giacomo tava lá, Giacomo Biagio, Diogo Pedroso, Silvio Reis, Ângelo Nascimento, Belry tava lá. Eu lembro que o Belry ainda ele fez uma introdução. Não é introdução, ele conversou com a plateia, assim, esqueci o nome agora disso. Caralho, velho. Enfim, ele trocou ideia com a plateia assim, aí ele fez uma pergunta pra mim. Ele nem lembrava de mim, cara. E ele foi um dos caras que respondeu também. Aí tinha o Belry, tinha o Léo Cássio, acho que só, eram esses da noite. E foi uma noite bem, mano, a hamburgueria fechou, não tinha lugar mais pra gente, tava lotado. Porque o Jaco me levou muita gente. Nossa, tô bocejando, tá dando sono. Já eu termino, é que eu vou começar e eu comecei a história, então eu vou até o fim agora. E aí o Giaco, ele tava bem lotado, aí eu vi os caras fazendo, eu falei, mano, eu acho que eu consigo fazer isso. É sempre a famosa frase, né? Eu acho que eu consigo fazer isso. Mano, por isso eu falo. Fala que eu falei o nome dos caras agora, né? Mas foi muito importante eu ver os caras fazendo, porque eu falei, mano, eu pensei, eu acho que dá pra fazer isso daí, cara. Eu acho que eu consigo. Aí eu troquei ideia com o Diogo falou, mano, escreve, velho. Escreve um texto, mas eu já tinha escrito. Falou, mano, escreve um texto, escreve o que você acha que é engraçado, escreve umas piadas e depois a gente troca ideia. Aí eu tava inseguro ainda, né? Falei, vou ver essas piadas aqui direito e tal. Aí escrevi, mandei pro Diogo, falei, Diogo, o que você acha dessas piadas? Aí ele mudou, ele falou assim, mano, o texto tá bom, por ser um open tá bom, muda isso e vê o que dá. Você acha que dá pra fazer? Aí eu travei assim, falei, mano, não sei. Falei, eu acho que é. E eu lembro que eu escrevi essas piadas aí, eu trampava, eu lembro que eu ia numa empresa lá em Extrema, lá em Minas. E lá eu ficava muito tempo parado. Por isso que eu li o livro do Léo Lins em 4 dias. Porque eu levava meu Kindle lá e arregaçava de ler, porque eu ficava muito tempo parado. Ficava tipo 3, 4 horas parado, sem fazer nada lá. Porque eu ficava esperando os caras da empresa me liberar, né? Então eu ficava lá muito tempo parado. Aí eu falei, vou aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa útil. Daí eu ficava lendo. Aí eu li o livro do Léo Lins em 4 dias. E aí eu aproveitei também que eu ficava parado. E aí eu comecei a escrever piada. Escrever coisas que eu achava engraçado. Eu arregacei, cara, de ficar escrevendo assim. Eu ia lá, ficava parado, 3, 4 horas parado, só escrevendo piada. E aí eu mandei pra ele, falei, mano, o que você acha disso? Aí ele falou, mano, eu acho que tá bom, só acho que você deve mudar isso, porque tem umas piadas parecidas aí que já fizeram, muita gente já faz, então muda isso. Você quer fazer? Dia tal vai ter show, você quer fazer? Eu falei, mano, quero. Aí pegou, já mandou pro Silvio Reis, que é o cara que produz Uma Noite aqui em Jundiaí, no Boteco da Nova. E aí eu falei, demorou, eu vou fazer essa porra. Aí me ensaiei, preparei, fiquei uma semana inteira me preparando para fazer essa porra. E aí eu falei, vou ir essa porra. Divulguei tudo, falei. Aí a hora que chegou lá, tava mó nervosão, cara. Eu lembro que eu tava mó nervoso. Aí eu tomei uma breja para dar uma acalmada. E eu lembro que minutos antes, assim, a hora que já tinha começado o show, eu fui lá no banheiro, mano, e passei meu texto rapidinho, deu uns 5 minutos passando meu texto, e aí eu subi no palco, e aí foi bem, mano, eu fui bem, cara, eu gostei muito da reação, foi um show bem legal, que eu gostei, aí a hora que eu desci do palco, eu lembro que eu tava indo embora pra casa, mó feliz, dando risada, falei, mano, que da hora é isso, fiquei mó felizão. Foi poucas vezes assim que eu tive certeza de alguma coisa. E esse dia com certeza foi um dia que eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. E vou fazer isso pro resto da minha vida. E foi da hora, mano. Foi muito da hora. Nesse dia aí eu conheci um grande amigo meu que chama Wilson Freire. Ele falou, mano, você mandou bem e tal. Foi um show bem bacana.
E falou, mano, mas eu vou te dar um conselho. Eu vou te colocar num grupo aqui, nos grupos aqui, e aí, porque se você ficar só preso aqui nos shows da cidade, você vai fazer muito pouco show. Então, eu acho interessante você fazer mais show, cara. Você tá mais grupos de comédia. Aí ele colocou eu nos 2 grupos de comédia lá. Um deles era o Beco da Comédia, que é lá no Cuca, que eu vou fazer domingo. De lá eu conheci um outro amigo. Esse dia eu conheci um outro amigo que é o André Otávio. E através do Wilson eu conheci o André Otávio, o Nando Filho, Di Moreno, Diogo Andrade, que são o André o André e o Diogo Andrade são 2 grandes amigos meus, que eu tenho muita consideração por eles. O Nando também, eu gosto muito dele. Então, assim, o Wilson é um cara que eu sou muito grato por ele, porque se não fosse ele, eu ia estar preso ainda só nos showzinhos aqui que tem em Jundiaí, que quase não chamam, né? Quase não chamam, né? Pra fazer, né? Chamam uma vez a cada 2 meses, né? Mas tudo bem. Uma crítica de leve aí, mas é isso. Então foi assim que eu comecei a fazer comédia. Eu sei que eu me estendi um pouquinho no tempo aí, mas eu acho que é legal. É uma história legal de contar. Então é isso. E eu tô até hoje, eu fiz 29 shows. Veio a pandemia me fudeu. Eu pretendia fazer 4 shows por mês, que é um por semana, né? Eu acho que é uma quantidade de show bacana, porque aqui no interior é muito difícil fazer show, mas eu acho legal, porque o pessoal está sempre chamando, e eu acredito muito na cena aqui no interior. Eu acho que vai rolar aqui. Futuramente a cena no interior, a tendência é crescer muito, pelo que eu tenho visto assim. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu me estendi demais na história. Tá dando mais de 1 hora de podcast. E é isso. Eu queria dar alguns recadinhos antes de terminar. Eu tenho uma marca de roupa agora que chama Lacomedy. Então vai lá no meu Instagram, me chama lá que eu vou te mandar algumas fotos das camisetas. Tá bem legal, a produção tá saindo na segunda leva. Agora a gente vai ter máscara também. Eu ainda não coloquei muita coisa no Instagram da Lacomedy, que é o Vai de Lacomedy, mas futuramente a gente vai ter bastante coisa lá. A gente tá produzindo bastante coisa, mas a gente ainda não tá divulgando muito. Mas entra lá no Instagram lá, Vai de Lacomedy. Todo mundo usa, todo mundo quer. Vai de Lacomedy, @vai de Lacomedy. Me siga no Instagram, @o Thiago Ferreira com 2 Gs e TH. Ouçam o podcast dos meus amigos André Otávio Podcast e Diogo Andrade, que é o Diário de Open Mic, e o meu amigo lá de Rio Claro também, Daniel Reis, que é um cara muito bacana, eu gosto muito dele. E é isso, pessoal. É isso. Até o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouco longo, mas está bem bacana. E é isso. Fiquem com Deus. Vai caralho, como diz o meu amigo André Otávio. Vai caralho! Vai caralho! E é isso. Fiquem com Deus. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele saborzinho de caramelo. E é isso. Tchau! Eu esqueci de falar uma fita. Que lembra que eu falei lá do filme do Professor Loprado? Aí depois de muito tempo ouvindo o podcast do Maurício Meirelles, ele fez umas referências. Ele começou a falar do Louis C.K., do Bill Burr. Aí eu já debulhei, né? Fui atrás de tudo do que tinha do Bill Burr. Fui atrás de saber tudo sobre o Louis C.K. Fui investigar esses caras aí, né? Comecei a assistir show, Netflix, tudo desses caras aí. Aí ele teve um episódio lá que ele falou do Dave Chappelle. Aí eu fui atrás também do Dave Chappelle, vi tudo do Dave Chappelle e aí, mano, eu descobri que o maluco era foda, era brabo. É o Deus, né? É o Deus da comédia. E aí eu lembrei, eu falei, mano, esse maluco aí é aquele maluco lá do Professor Loprado. Aí eu lembrei, falei, esse maluco é o maluco.
ama. Olha só. E é o brabo. Então era só isso só que eu queria falar. E a musiquinha do que o Renato cantou lá da época é essa daqui, ó. Eu agora estou falando às paredes. Nossa, mano, eu lembro como se fosse hoje. Mais você pra conversar. Foi muito engraçado, velho. Foi o punch perfeito, mano. Ficou aquele silêncio, o Renatão meteu um. Hoje estou falando às paredes. E é isso. Agora acabou mesmo. Falou, tchau.